Vamos falar sobre Conclave, filme baseado em um livro de 2016, estrelado por Ralph Fiennes, Isabella Rossellini e John Lithgow. Um dos melhores filmes de 2024, merecidamente indicado ao Oscar de 2025. E eu quero deixar claro logo de cara que o problema não está na Igreja Católica. O problema não está nos ensinamentos, o problema não está na religiosidade, o problema não está na história de Jesus Cristo. O problema está no ser humano, tal e como acontece em qualquer esfera da nossa sociedade. A Igreja Católica, as religiões, são reflexos do ser humano, reflexos do coletivo. É óbvio que temos normas, temos ensinamentos, temos parâmetros a seguir, porém são instituições feitas por pessoas. E pessoas são imperfeitas, pessoas são falíveis, só que alguns erros são maiores que os outros. E parte da narrativa do Conclave passa por esse ponto. O quanto nós estamos preparados para assumir o posto mais importante da Igreja Católica e uma das missões mais difíceis do ser humano. O ser humano não está preparado para ser Papa. Ninguém está pronto. Se for seguir tudo o que pede a religião, ninguém está pronto para ser Papa. E essa é uma premissa bem interessante para falar sobre um filme que não só fala de convicções religiosas, mas fala de conchaves, tramas, esquemas, fala da corrupção humana em nome do poder. Conclave é um filme que é um verdadeiro jogo de xadrez, envolvendo 4 aspirantes a Papa, com visões de mundo diametralmente opostas, com questões que são levantadas no filme, que são questões sensíveis, como racismo, xenofobia, homofobia, misoginia, assédio, crimes contra as funcionárias, as trabalhadoras dentro da igreja. Tudo isso o filme aborda de forma objetiva, sem muito sensacionalismo e combinando acontecimentos que, de acordo com o livro ficcional onde o filme se inspira para contar a sua história, teriam ou não acontecido durante os processos de conclave de escolha de um novo Papa. Tanto que um dos candidatos, interpretado pelo Stanley Tucci, é baseado em uma personalidade real do coletivo católico, que foi um dos derrotados para ser o Papa, um dos papados. Eu não vou dizer qual, porque afinal de contas eu estarei dando um spoiler do filme. Aliás, eu vou tentar não dar spoiler desse filme, porque o fator surpresa aqui é muito importante. Mesmo quando você acha que ele vai ter uma solução no esquema Deus Ex Machina, e algumas pessoas estão reclamando em partes dessa solução, ele vem com o último plot twist, ele vem com uma última virada que acaba também causando polêmica, também causando o aspecto disruptivo, o que é válido para essa narrativa. Que mais? O Stanley Tucci. O Stanley Tucci, ele é impressionante, porque ele sai da franquia Transformers para fazer parte do elenco de um filme que está indicado a melhor filme no Oscar 2025, merecidamente indicado. A produção é fantástica, a riqueza de detalhes é algo impressionante, tanto no figurino quanto na produção de cenários. Você realmente é colocado dentro de uma sala de cúpula para decidir quem será o próximo Papa. E é muito legal você ver um filme que mostra os bastidores disso, inclusive nas comunicações, nos diálogos entre os personagens e todas as tramas e conchavos que são feitos para atender não aos interesses da igreja, não aos ensinamentos de Jesus Cristo, mas sim a interesses pessoais, visões individuais, percepções de mundo individuais que podem assim afetar ao futuro da igreja, aos rumos que a Igreja Católica toma. Quero eu acreditar que a escolha do Papa Francisco foi muito fonte de inspiração para a produção desse material, tanto do livro quanto do filme, e que no momento que eu estou gravando o vídeo, infelizmente o Papa Francisco está numa situação delicada de saúde, e deixo claro que eu desejo rápida e plena recuperação ao líder da Igreja Católica, diferente de uns imbecis que estão desejando que ele vá de arrasta para cima, o que eu acho um absurdo. Isso fala muito mais sobre a pessoa do que qualquer outra coisa que essa pessoa pense em relação ao Papa Francisco.
mas em breve a Igreja Católica pode ser obrigada a passar por esse mesmo rito, por esse mesmo procedimento para escolher um novo Papa. E por tudo que foi contado, pela forma como foi apresentada, dá para acreditar que o processo acontece dessa forma. Porque, de novo, estamos falando de pessoas, estamos falando de humanos com fraquezas, defeitos e, em alguns casos, alguns acontecimentos de passado bem problemáticos. E é muito interessante ver como esse jogo de xadrez entre os favoritos ao posto de Papa acontece muito em função do teu passado te condena, porque é um arrasta-tapete que olha, é crível, é bem crível que isso realmente aconteça na escolha de um novo Papa. O elenco desse filme é fantástico. O Ralph Fiennes está numa das suas melhores atuações na carreira. A gente tem que dar destaque justo para Isabella Rossellini, que tem papel relevante e importante na narrativa. A sua personagem tem uma função muito importante para o desenvolvimento da trama e para a resolução do conflito central. John Lithgow sempre ótimo. Alguns atores que não são muito conhecidos do grande público dão autenticidade para os seus papéis, autenticidade de discurso e de narrativa, o que é importante para você aproveitar a experiência e imergir na experiência da história que eles estão contando. Então, Conclave é, na minha modesta opinião, não só um dos melhores filmes de 2024, mas é difícil dizer isso, se bem que tem o Anora, né? O Anora foi tiro, porrada e bomba. Mas não seria uma surpresa se Conclave vencesse o Oscar 2025 como melhor filme. Levando em consideração que em Um Mundo Justo, Emília Pérez não vence depois de todas as polêmicas. Eu vou explicar por quê. Porque se a academia escolher Conclave, vai escolher um ótimo filme, pode até não ser o melhor, porque, de novo, temos a Nora aí que quebra tudo e temos o Brutalista, que até 2 meses atrás era um dos favoritos a vencer nessa categoria. Mas Conclave não só é um ótimo filme, muito bem produzido, com uma história muito bem contada, uma história imersiva, com uma autenticidade narrativa que faz com que você acredite que tudo aquilo realmente pode acontecer, ou que seja crível que aconteça dentro dos bastidores da Igreja Católica, como também é uma zona relativamente segura, olhando especificamente para o mercado norte-americano. Não podemos nos esquecer que Conclave é um filme norte-americano. Ele fala sobre uma religião que não é a majoritária nos Estados Unidos. A maioria nos Estados Unidos é de religião anglo-saxônica ou protestante. A maioria não é católica. Então é relativamente fácil, entre aspas, bater numa religião que não é a religião da maioria dos seres viventes daquele país. Por outro lado, os produtores, os roteiristas, os diretores, eles escreveram um filme que é global. Eles não iriam escolher Stanley Tucci, Ralph Fiennes, Isabella Rossellini, John Lithgow para não ser um filme global. São atores consagrados, são atores conhecidos no mundo inteiro, são atores conhecidos do grande público, então é um filme para se comunicar com o maior número de pessoas possível ao redor do planeta. Outro detalhe muito importante, é um filme de escala muito grande. A produção dele é muito grande. Então, é uma aposta alta para simplesmente conversar com um público que é um público, em teoria, residual, porque é apenas o público norte-americano. Diferente de Spotlight, Segredos Revelados, que ganhou o Oscar de melhor filme do seu ano, mas falava diretamente sobre os escândalos da Igreja Católica, dos crimes que a Igreja Católica estava cometendo nos Estados Unidos na década de 60 e ao longo das décadas, que aí um jornal norte-americano acaba descortinando esse esquema e revelando jornalisticamente o que estava acontecendo. São narrativas diferentes, são aspectos diferentes da narrativa, e eu acho que Conclave aposta numa escala maior para poder contar sua história para o mundo. E sim, olhe Conclave, ou melhor, assista, porque olhar é pouco, você vai assistir esse filme, espero que você assista depois desse vídeo. Assista Conclave como, sim, uma história de ficção, baseada em fatos reais. É muito crível, é muito válido imaginar que todos os esquemas conchados, todo esse Game of Thrones que se constrói para a escolha de um novo Papa, e quem assistir esse filme vai ver muita similaridade com Game of Thrones,
dá até para dizer que o filme é filho da série da HBO, na construção narrativa, em como essa narrativa se constrói. Então, todo esse Game of Thrones criado, ele é incrível de que pode acontecer nos bastidores da Igreja Católica. Vários dos temas sensíveis tratados no filme são temas que já foram levantados, abordados e discutidos como problemas reais da Igreja Católica. E ao longo do filme existe não só o contraponto entre as diferentes visões de mundo, a dúvida sobre o cara que coordena o conclave, se a fé dele na religião está alinhada com os interesses, que são interesses mundanos, em relação ao comando da Igreja Católica. Esses contrapontos todos apresentados como um grande jogo de xadrez, e isso é deliciosamente interessante de se assistir. Ele é um filme instigante, ele é um filme provocador, ele é um filme ousado, porque ele coloca de forma objetiva e sem muito sensacionalismo todos os problemas que a Igreja Católica tem neste momento e todos os desafios que o próximo Papa vai ter que enfrentar para poder tornar a Igreja Católica um ente que contribui para um mundo melhor. O Papa Francisco, com acertos e erros, e ele teve falas polêmicas ao longo do seu papado, ele pelo menos tornou a Igreja Católica mais empática. E não é de duvidar que o próximo Papa queira acabar com isso, porque, afinal de contas, algumas pessoas realmente acreditam que a única religião válida no mundo é a Igreja Católica Apostólica Romana. Conclave é um filme que levanta essas discussões que são válidas para o nosso tempo e que muito provavelmente serão válidas para a escolha do próximo Papa. Assim espero. A tendência é que não aconteça, mas pelo menos eu estou torcendo para que aconteça dessa forma.